Oi, eu sou a Priscila Lambach e hoje eu vou falar sobre o que os pais podem fazer para auxiliar os seus filhos em suas dificuldades. A gente recebeu essa sugestão, achei muito interessante a natureza da pergunta e eu acredito que para a gente poder ajudar as crianças a superarem suas dificuldades, a gente precisa primeiro superar as nossas, porque eu acho que isso está muito ligado. Então, muitas vezes o nosso medo como adulto, a gente acaba passando esse medo e a insegurança para a criança. E aí a gente precisa cuidar dos nossos medos, cuidar das nossas sombras, que a gente chama, porque a gente tem luz e sombra, mas a gente tem algumas sombrinhas. Às vezes é difícil da gente admitir isso. Mas se a gente cuidar dessas sombras, a gente vai ajudar muito as crianças em seu desenvolvimento. Esse desenvolvimento vai ser bem mais saudável. E é difícil a gente encontrar essas nossas dificuldades, mas a gente pode pedir ajuda, a gente pode perguntar para as pessoas que estão à nossa volta, a gente pode se olhar mais, perceber mais dentro da gente o que a gente tem, que a gente pode trabalhar. Porque a gente não precisa ser Gabriela, nascer assim, vou morrer assim, etc. Ser sempre assim. Não, a gente pode ser sempre melhor do que a gente é. Eu acredito muito que a gente pode cuidar de cada um desses aspectos que a gente precisa melhorar e a gente pode agir em relação a eles. Os aspectos, por mais difíceis que sejam, eles podem sim ser melhorados. Então vamos cuidar disso e cuidar principalmente dos nossos medos e inseguranças, porque esse sim tem um impacto imenso em relação às crianças. A gente vê muitas crianças que não querem entrar em contato com o sujo, mas às vezes o pai e a mãe não querem se sujar. A gente vê muitas crianças que têm medo de se arriscarem em brincadeira, que também são filhas de pais que são mais cautelosos. Então, não são defeitos, são características que todo mundo tem características de diferentes naturezas, e a gente, cuidando delas, a gente consegue cuidar das crianças. Os filhos vão apresentar momentos em que eles precisam de ajuda e a gente vai ajudar. E auxiliando um pouco mais nessa dúvida de como que a gente pode auxiliar, percebendo como essa criança é, qual é o jeitinho dela, como que é legal de ajudá-la. Então, da mesma forma com que eu já falei aqui outras vezes, que quando a gente se comunica, a gente tem que se comunicar como o outro ouve e não como a gente fala. O mais importante é o outro na comunicação. Se o importante ali é o outro na superação das suas dificuldades, e o outro está precisando da sua ajuda e ele é pequeno, veja do jeitinho dele. Não tente superar as dificuldades dele mais do seu jeito. E sim, como você acha que vai ser bom para ele. Então, por exemplo, uma criança que tem dificuldade de socialização, o adulto pode ajudar, sem dúvida, e pode ajudar muito. Então, talvez a melhor forma se o seu filho é uma criança que está em momentos de festa mais quieto, é uma criança que geralmente nos momentos de festa demora mais para socializar, primeiro, dê um crédito a ele, porque pode ser que na próxima festa ele socialize. Não é porque ele não socializou as últimas duas que você já tem que chegar dizendo que ele não vai socializar porque ele não socializa. Não. Dê a chance dele mostrar que na próxima festa pode ser diferente e você pode auxiliá-lo na integração. Oi, cumprimenta o amiguinho também, abaixa, esteja junto. Auxilie o seu filho a se integrar e a se interar no que está acontecendo. Você pode estar junto. E aí, perceba no momento que você não precisa mais. Porque uma hora você vai perceber isso, não precisa que ninguém te diga. Você vai perceber quando é a hora que você pode emancipar essa criança na brincadeira, que você pode deixá-la que pronto, já foi. Às vezes é uma dificuldade do ponto de vista motora, do esporte, pratique, treine com ele, esteja junto. É uma dificuldade do ponto de vista cognitivo, que é uma tarefa da escola, aprenda matemática você também, para ajudar seu filho na lição. A gente também precisa se colocar no lugar de que não é porque a gente é adulto que a gente tem a obrigação de lembrar de tudo que aconteceu até então. Então a gente pode ir lá, dar uma olhada na matéria, estudar, ver como ele aprende, procurar ensiná-lo de maneira lúdica. A gente pode usar os objetos da cozinha para ensinar a fração, por exemplo. Pode usar o que você quiser, uma banana, cortar em pedaços, quantos pedaços a gente vai pegar. Você pode ser criativo, brinque. Na escola já tem muita formalidade.
Então, em casa, você pode trabalhar os mesmos aspectos de forma lúdica. Lembre-se que tudo que está à sua volta você pode usar. Você pode ler com ele em processo de alfabetização as coisas que estão nas ruas, no painel do carro, na caixa de chocolate em casa. Você não precisa ter um livro para isso. E os pais podem ajudar muito nesse aspecto, que é mostrar que as coisas que a gente aprende na escola estão por aí, estão no nosso dia a dia. E que isso é muito significativo, muito gostoso, e a criança adora aprender com os pais, porque ela se sente valorizada e ela fica toda feliz que o pai dela e a mãe dela e a avó e os tios sabem muito. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, escreva aqui embaixo. Se gostarem, deem um like e até a próxima. Tchau, tchau.